Hoje é o 7º episódio dessa série de vlogs que eu tô fazendo, que eu mostro como se desenvolver espiritualmente, como despertar espiritualmente, se elevar espiritualmente. E no episódio de hoje vai ser muito importante. Como desacelerar sua mente e como evitar de criar aquelas estruturas mentais que levam você ao estresse, que levam você à ansiedade. Ou seja, hoje você vai ter uma aula aqui sobre como evitar a ansiedade, sobre como tirar essa questão de estresse, como tirar essa questão de cansaço mental, tipo eu agora aqui caminhando. Então bora lá pro vlog. Antes de qualquer coisa, preciso falar para você um pouco sobre o porquê criar um vlog, um episódio focado nisso. E eu vou te mandar a real aqui. É um dos maiores problemas da humanidade hoje. Esse excesso de pensamentos, essa turbulência mental que vai gerando dentro da pessoa estados de ansiedade pelo que está por vir. Então vai o primeiro aprendizado já para você ficar ligado aí. Uma pessoa desenvolve ansiedade somente porque ela utiliza-se as suas estruturas mentais que estão dentro dela para criar uma imagem mental do que é o futuro. E como o futuro ainda não aconteceu, dentro dela vai gerando uma ansiedade pelo que está por vir. E a pessoa, quando está diante de algo, ela se sente muito tensa. Então tem pessoas que têm ataque de ansiedade, palpitação, enfim, um monte de coisa aí. Eu não sou um especialista em ansiedade, mas reconheço um pouco do que é essa construção. E ela não se trata de ansiedade por si só. A ansiedade ela é construída muito antes de você ter o primeiro sintoma. E esse é o propósito desse nosso conteúdo aqui. Poder demonstrar como se constrói realmente, ou como se destrói, né? O que constrói a ansiedade. Mas só que o foco vai estar único e exclusivamente sobre aliviar a sua mente. E sobre isso eu entendo. Porque eu vivo essa realidade, assim como você, de estarmos com muita informação mental, travando às vezes nosso fluir, travando a gente se sentir bem diante da vida. E o fato é que para mim continuar a explicação vai parecer piada, mas eu vou ter que voltar para casa porque começou a garoar. Para mim tomar um banho de chuva, então bora lá. Eu já vou chegar em casa agora, vou fazer um retorno de Jedi aí e você já vai ver como é que a gente desenrola isso. Chegando em casa, foi a nossa entrada dos fundos, nossa área maravilhosa, dá uma olhada aqui, ó, que beleza. Essa é a nossa amoreira, aquela ali é a minha mãe, cadê a minha mãe? Mãe, apareceu, dá oi mãe, só dá um oi. Ótimo dia mãe. Aqui estão nossos peixinhos. E o que acontece? Nossa, até a luz aqui ficou um baile. Ó, o que acontece na prática que faz uma pessoa ter a mente muito turbulenta? O fato é o seguinte, vou mandar para você bem a real, tá? Imagina comigo a seguinte situação. Uma pessoa, ela vive situações na vida e cada situação que ela vive, ela registra de um jeito. Esses registros que ela acaba causando na sua mente é como se fossem positivos ou negativos. Alguns ficam vinculados a questões mais elevadas de capacidade, felicidade, mas muitos desses ficam aquela coisa, não fui bom o suficiente ou incapaz. E muitas vezes você fez o que precisava fazer, do jeito que precisava fazer. Só que você se julga, se critica e se pune dizendo que não foi bom o suficiente. E aí você registra uma atitude que a princípio foi ok como algo negativo. E você vai somando esse monte de coisa na sua cabeça aqui atrás, no seu subconsciente lá gravado nas suas memórias. E toda vez que você pensa em fazer algo novo, o que o seu mecanismo interior faz? Presta atenção aqui. O seu mecanismo interno faz o seguinte, ele acessa o seu banco de memórias e coisas que você já viveu e percebe assim, eu sou incapaz de fazer isso e vou me sentir ruim com isso. Então, antes de você ir para a ação,
você acessa essa sensação negativa. Acessando essa sensação negativa, você projeta na sua mente um cenário futuro. Mesmo que você não está pensando em lembrar como é que é, isso é inevitável, ok? Toda vez que você pensa em fazer algo, você acessa as suas informações sobre aquilo para poder saber como fazer. E quando você projeta o teu cenário futuro, você projeta um cenário futuro com nuances baseadas no que você já viveu. Isso faz você projetar cenários futuros, ou seja, o teu futuro vai ser onde você é incapaz, onde você é inquieta, onde você não dá conta. Por que você acha que a maior parte das pessoas do planeta, quando tem uma sensação de ser pobre, de ser incapaz, de ser escasso, elas perpetuam isso? Porque elas se sentem assim ao projetar o futuro, ou seja, elas não percebem que no futuro pode mudar. Para e pensa comigo, olha que coisa maluca. Se você conseguisse, simples assim, se você conseguisse olhar para o futuro com os olhos de capacidade, de paz interior, de tudo que você tem de belo e elevado dentro de você, você conseguiria, presta atenção aqui, você conseguiria agir diferente, coordenado e direcionado até o resultado que você quer. Ou seja, você alcançaria os teus sonhos. Ou seja, não se trata de você ser ou não ser capaz de algo, se trata de você se sentir incapaz mesmo antes de acontecer. Ou seja, você cria dentro de você a realidade que você vai viver. E mais uma vez é de escassez, é de medo, é de incapacidade. Então, meio que essa sensação mais negativa lá da frente faz você hoje sentir aquela palpitação assim, tipo, meu Deus, isso. E daí a gente começa a remoer na nossa mente. E pensar, meu Deus, isso, e começa a criar o cenário. Você nunca fez? Coloca pra mim aqui no comentário. Você nunca ficou pensando sobre algo, imaginando os diálogos? Não, mas é a fulana fala tal coisa. Claro que aqui eu tô falando em terceira pessoa, mas é você falando com a pessoa. Daí você fala, você deveria tal coisa. Daí você imagina uma resposta, baseado nas tuas memórias. Mas normalmente, como a gente não se sente bem, essa pessoa dá uma resposta bem negativa. É ou não é? E essa resposta que é negativa ou mais agressiva, você já refuta de tal jeito. E daí você, sai daquilo. E você entra recriando esses estados. E isso vai gerando ansiedade, porque, cara, para e pensa comigo, você está criando uma trajetória de vida onde você fica revivendo os mesmos fracassos, os mesmos medos. E a maior parte das pessoas não se sentem tão bem-sucedidas, não se sentem tão capazes, não se sentem tão empoderadas, e em algum nível sente que falta com algo, em algum nível acham que não foram boas o suficiente, e o somatório de tudo isso que eu estou falando agora para você faz com que você acabe gerando esses estados de mente turbulenta que, por consequência, depois de muito tempo você ficar em cima desse empilhamento, você acaba podendo chegar até mesmo numa ansiedade. Então, essa é uma das construções. Não é somente um fato isolado e não é somente isso que gera ansiedade, só para deixar registrado, existem mais fatores por trás, mas esse eu posso quase te garantir que é como se fosse a base, onde você fica internamente remoendo a coisa e você não vive o tempo presente, garantindo uma frustração hoje, deixando de fazer o que precisa fazer hoje, para lá na frente garantir mais um fracasso. Desculpa falar assim, estou sendo transparente e estou compartilhando com você aquilo que é importante você compreender para você ser quem você deseja ser. E, nesse momento, eu vou só fazer aqui os meus movimentos energéticos, que eu não terminei hoje de manhã cedo, e na sequência eu vou te explicar como eu faço na prática. Por mais que agora, só para deixar registrado, eu mesmo vou ter um trabalho energético aqui, depois eu te mostro aqui mais um detalhe, eu tenho um trabalho energético que eu vou fazer hoje para me ajudar a aliviar isso. E como você sabe, eu utilizo aqui as ferramentas de Ágata, semente da vida, semente da expansão, semente da prosperidade e assim por diante. Mas agora deixa aqui eu fazer o meu movimento, depois a gente continua e você vai aprender muito hoje aqui. E uma pausa só para registrar. No último episódio eu fiz a questão do movimento de desbloqueio com a minha esposa, com a Candice. Movimento não, a gente canalizou para ver como fazer o nosso relacionamento funcionar melhor. E daí o mestre disse 10 dias pra gente fazer pro nosso relacionamento. Tá aqui, ó, tá deixando registrado, ó, acabei de fazer agora e eu acabei de fazer dentro da semente da prosperidade. Então, se você não viu o da semana passada, o episódio de 7 dias atrás, no último domingo, dá uma olhada, lá eu ensino detalhadamente tudo o que você precisa saber para desbloquear o teu relacionamento energeticamente, o que causa os bloqueios e como é que eu fiz. Então eu mostrei na prática, a gente canalizou e gerou até mesmo um protocolo que não tem nem dentro das formações de Ágata. Então se eu fosse você, olhava lá. Se você não está inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve agora para você receber todo domingo que eu tô aqui com um novo episódio, tá? E se você está gostando aqui do conteúdo, já curte aqui o processo. É a hora de fazer para o relacionamento.
Agora eu vou te mostrar uma quantidade de testemunhos para trabalho energético insano. Respira, tá? Respira para você não infartar. Olha isso aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma limpada nessa mesa aqui e depois de eu limpar a mesa, eu vou pegar só o que vale para você entender, tá? Então vamos lá. Agora a gente tá com a nossa mesa aqui arrumadinha. E eu acabei deixando aqui a semente da prosperidade e eu tô dividindo entre alguns tipos de trabalho aqui e outros tipos de trabalho. E eu sempre tenho aqui, para variar, nosso portal de Gaia continua na mesa, nosso portal estelar porque a gente sempre utiliza. E primeira coisa que eu vou mostrar para você aqui é os detalhes dos testemunhos de desbloqueio, ó. Remover peso da vida, remover estresse especificamente. Aqui a ideia é remover o vitimismo. Aqui tornar a mente leve e fluida, por mais que pareça positivo, mas às vezes ela tá densa, né? Então tá, eu deixei aqui nas remoções e coisas densas. Aqui remover a ansiedade e a pressão interior, às vezes a gente se sente estressado, né? Então estresse e pressão interior. Aqui limpar a mente, acalmar a mente para que ela focar na vida. E aqui a limpeza de preocupações, sobrecargas e somatizações. Percebe que eu estou com 5 testemunhos aqui. Eu peguei esses 5 testemunhos no meio de um monte. Aqui tem um monte do outro lado e eu tenho mais um monte aqui, hein? Tem um monte aqui, ó, tá vendo? Então assim, por que eu estou falando isso aqui para você? Para que você entenda que aqui eu falei do tirar e aqui eu vou falar do colocar. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu queria te explicar uma coisa. Muitas vezes a gente fica naquela assim, tipo, nossa, passa uma vida de bloqueio, passa uma vida de peso, e o fato é o seguinte, presta atenção, é como se você focasse no ruim, focasse no que está pesado, focasse no que está travando. E focar nisso faz você permanecer conectado a isso. Você precisa desapegar dessas coisas ruins. Ou seja, você percebeu, são 7 testemunhos de limpezas e destraves. Agora eu vou te mostrar aqui em detalhes os testemunhos que eu utilizo. Claro, eu não utilizo isso todo dia, tá? Só fazendo um parênteses. Esses são testemunhos que eu peguei aqui, eu não escrevi hoje. Tanto que você vai ver letras diferentes, canetas diferentes, que foi ao longo dos tempos que fui utilizando e eu vou guardando. Então, só para você entender que eu utilizo isso na real, são os meus testemunhos de verdade, que muitos desses aqui eu já fiz dezenas de vezes. Para quê? Para ao invés de eu focar no ruim, eu foco no bom. E sabe o que eu consigo com isso? Eu desenvolvo as virtudes que eu quero. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou começar por partes aqui. Vou começar lá de cima para baixo, só para a gente pegar aqui, ó. Primeiro, foco e concentração. Às vezes a gente não está concentrado e fica divagando na mente. Expansão de consciência e elevação. Isso aqui eu faço com a semente da expansão também, tá? Prosperidade, alegria e felicidade. Já que isso que isso tem a ver? Obstinação, paz interior. Já vou falar mais. Ó, trabalho leve e fluido. Viver uma vida leve, sem peso, fluir na vida. Meio redundante, mas só peguei, ó, tá vendo que canetas diferentes, foram tempos diferentes que eu usei. Maturidade profissional, esse eu uso muito no meu profissional, com a semente da prosperidade. União espiritual e do material, quando eu saio fazer retiros, isso aqui é importante, tá? Pra mim, pelo menos. Propósito, estado de presença. Felicidade, antes tinha um parecido, né, que é alegria e felicidade. Abundância, de novo, eu acho que teve já abundância. Não, antes era prosperidade, que é abundância. Fé. Estado de presença, de novo, meditação, meditar profundo, quase igual, e protagonismo. Deixa eu te falar uma coisa, por que isso aqui é tão maior do que isso aqui? Por que tem muito mais adicionar coisas que eu quero do que tirar coisas que eu não quero? Ó, eu vou te mandar uma real da real aqui. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Às vezes a gente fica com aquela coisa sempre de se sentir ruim. Quando a gente se sente ruim, sobrecarregado, sabe, pilhado na cabeça, é como se a gente olha para isso. E quando a gente olha para isso que está travando, parece que só existe isso. Só que aí que está o ponto. Se você só remove a dor e não coloca nada no lugar, a gente volta a olhar para o mesmo lugar e preenche de novo com as mesmas angústias. Esse é um aprendizado avançado para você. Eu faço o seguinte, normalmente eu faço 2 desbloqueios desses. Tipo, hoje, por exemplo, eu tirei o vitimismo. Ah, Jackson, você é uma vítima? Não, eu não tenho um perfil de vítima. Por quê? Porque eu tiro o vitimismo, já começa por aí. Mas além disso, eu fiz uma limpeza na minha mente da ansiedade, do estresse e da pressão interior. Então, por que isso? Porque na última semana eu me sobrecarreguei pra caramba e eu tava com a sensação que eu tava um pouco mais sobrecarregado que o normal, eu fiz 3 de desbloqueios. Só que quando eu começo a olhar aqui pro meu lado e vejo elevação de consciência, prosperidade. Por que colocar prosperidade, alegria, felicidade, paz interior, abundância e fé? Porque quando a gente não tem fé que vai dar certo, quando a gente não se sente escasso ao invés de abundante, quando a gente não tem paz interior e está agitado,
você tem o terreno ideal para agitar sua mente. Presta atenção, se você tem paz interior, tem fé, abundância, prosperidade, você não tem espaço para tua mente ficar desbirocando. Você tá entendendo? Eu te dei um presente agora. Se todo dia você focasse em desenvolver o que é bom dentro de você, nunca abre espaço para aquilo que te incomoda. E aí que é o grande ponto. O foco do meu trabalho energético, que são 7 contra 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. São 7 contra 20. É quase 3 vezes mais ativações do que limpeza. E muitas vezes você passa o dia limpando. Coloca para mim aqui no comentário, os seus testemunhos é mais de limpeza? Ou são testemunhos de limpeza no sentido de tirar dores, tirar coisas que estão te incomodando? Ou é mais de adição, de colocar fé, esperança? Outro detalhe, você percebeu os tipos de ativação? Essas ativações foram baseadas nos nossos mestres espirituais. Então muitas vezes o mestre Jackson, para te falta fé e abundância. Por que fé? É acreditar que vai dar certo e abundância em ter tudo que precisa. Você vai mais tranquilo, você não agita tanto a mente. Você está entendendo? Então, dentro dessas ativações aqui, ter esse propósito, tá com a mente leve e fluida, são as ativações que eu faço, aquele trabalho energético. Com que ferramentas eu faço? Deixa eu mostrar para você. E essas aqui são as principais ferramentas que eu acabo fazendo para mim trabalhar isso. Então aqui tem 5 ferramentas, parece 3, né? Mas eu tenho aqui, ó, Portal Estelar, Portal de Gaia. Então vamos lá, vamos por partes. Toda vez que é o meu campo, eu atuo principalmente com Semente da Vida. Então normalmente as principais ativações eu faço aqui. Semente da Vida é como se fosse uma base. Quando tem situações que estão me atrapalhando, mas profissionalmente, sempre Semente da Prosperidade. Semente da Prosperidade é mágico, tem um prosperador que traz movimento para a vida. A gente tem aqui as ativações de Mestre Shiva. Oxe, meu Deus, travou aqui os testemunhos. Vou tirar os testemunhos aqui. Então tem aqui as ativações até com Mestre Shiva, a Fraternidade Dourada. E para mim manter mais estável vibracionalmente, para mim manter mais elevado com expansão de consciência, é a Semente da Expansão, com certeza. É a ferramenta mais poderosa que existe hoje. É uma coisa extremamente elevada aqui, que te mantém com a consciência expandida, com a tua vibração mais estável, então isso aqui é incrível. Então essas são as 3 principais. Quando eu vou utilizar Portal de Gaia, quando eu preciso mais de empoderamento, quando eu preciso mais de força, quando eu preciso fortalecer a minha jornada, é muito mais que o Portal de Gaia, tá? E quando eu utilizo Portal Estelar de Ágata, basicamente eu posso dizer uma coisa, que eu utilizo o dia inteiro isso aqui. Faço fechamento de links, faço um monte de coisa com isso, para quê? Para acalmar a minha mente. Então é como se isso aqui eu utilizasse no dia a dia para que eu me mantesse melhor. E basicamente essas aqui são as ferramentas que eu mais uso no meu dia a dia para essa situação, tá? Se eu fosse te indicar somente uma, eu estaria com Semente da Vida. Se eu tivesse do uso treco Portal Estelar. Se fosse mais o profissional, talvez eu partiria direto para a questão de prosperidade. Essa aqui já é para quando você quer estar no nível mais avançado, quer se manter mais estável, não quer nem chegar no ponto de ter que limpar a mente, aí você está aqui. E muitas vezes eu faço esses movimentos, sempre faço semente de expansão e eu entro num nível de estabilidade que eu fico só na semente de expansão e não preciso mais ficar ativando outra coisa. Então aqui a gente tem tudo que precisa definitivamente, de verdade, para fazer o que a gente precisa fazer para se manter elevado. E antes da gente terminar ainda, eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te falar como você pode fazer movimentos para acalmar sua mente mesmo sem nenhum tipo de ferramenta. Então eu vou te mandar real aí o que eu faço. Eu faço só ferramenta? Não faço só ferramenta. Tem mais coisas que eu acabo atuando aí e por isso vou compartilhar isso com você um pouco mais. E aí me vem de compartilhar com você o seguinte. Como você pode reduzir essa aceleração mental, como você pode, trazer esse desenvolvimento sem precisar de trabalho espiritual. Isso é um aprendizado para a tua vida que eu vou falar aqui e é muito importante. Então, mesmo que você tenha as ferramentas, mesmo que se tenha, você deveria fazer o que eu vou te falar agora. Mas antes de eu te falar agora, eu só vou fechar aqui com uma coisa. Se você não curtiu aqui esse episódio, curte. Se você não está inscrito no canal aqui do YouTube, se inscreve, porque toda semana eu estou fazendo o meu melhor para compartilhar baseado em fatos reais, sem aqueles clickbait da vida de alienígenas invadindo o planeta, sem querer chamar a tua atenção com coisas vazias, mas sim te trazer uma coisa que possa ser prático e possa te ajudar. Então, se você gostar daqui, realmente faz sentido, você chegou nesse momento do vídeo, você já pode deixar o like, porque eu sei que você gostou. Se inscreve aqui no canal, não se esquece. E também manda isso aqui para outras pessoas. Se você não viu os outros episódios,
Depois, bem no final do vídeo, vou deixar na tela aqui um card para você poder ver esse episódio anterior e você não perder. É uma sequência de aprendizados que toda semana eu posto para você, beleza? Sobre a questão de você conseguir desacelerar sua mente. Existem alguns aprendizados para ti e eu vou passar uma regra. Pense assim, a sua mente, basicamente ela é condicionada através dos inputs, dos movimentos que você faz. Então, quando você fica na televisão, quando você fica em rede social, quando você fica poluindo a tua cabeça, a sua cabeça fica poluída. Ou seja, se você desenvolve coisas que acabam naturalmente acelerando a tua mente, naturalmente a tua mente vai estar acelerada, porque você desenvolveu essa predisposição para acelerar. Ou seja, você precisa equilibrar isso. Então eu não vou nem dizer que você deveria tirar celular ou não. Eu só vou dizer o que você poderia fazer para desacelerar, mas está meio óbvio que é tirar tempo de tela, tirar celular, principalmente antes de dormir 1-2 horas. De manhã cedo, na primeira hora, não pega celular, deixa para pegar só quando você realmente precisar, tipo 1 hora, 2 depois que você acordou, porque para não entrar no teu subconsciente essa aceleração, tá? Mas assim, esquecendo o que você não deve fazer, o que você deveria fazer? Você criar momentos que a tua mente trabalhe de maneira síncrona. O que é uma maneira síncrona? Tá condicionada com alinhamento de tempo de execução mental. Isso você adquire de várias formas. Você trabalhar contemplação, você está olhando para o lago com os peixes, está olhando para as plantas, para os animais, tipo olhando, prestando atenção como é os detalhes. Isso ajuda muito. Segunda coisa, você praticar leitura. Se você lê um livro, você precisa desacelerar a sua mente para o tempo da leitura. Isso é como se isso condicionasse a sua mente a ter momentos de mais calma, entende? Então, sim, isso ajuda muito para você. Se você não tem hábito de leitura, tira para ler que seja 15, 20 minutos, não vou exagerar no começo. Mas para quê? Para ver como você se sente bem logo depois, parece dar aquela acalmada naquela aceleração. Então essas são as duas primeiras coisas, a mais importante falar agora. Essas são as duas primeiras coisas que eu recomendo fortemente você fazer. Então ter esse tempo de leitura e ter momentos de contemplação, onde você para e simplesmente percebe as coisas que estão à sua volta. E aí vem talvez não, eu vou dizer que é a mais importante, definitivamente a mais importante. E nessa mais importante, de uma maneira muito simplista, eu queria trazer para você o seguinte. Pare e pense o seguinte comigo. Eu tenho uma mente, que está poluída. Como eu vou despoluir? Então, isso que eu vou te falar agora vai atuar de maneira ativa no processo, tá? Então, se você tirar um momento de meditação todo dia, você vai condicionar a tua mente a ter um momento como se fosse de puxar a descarga e limpar. E eu sei que pode ser desafiador as primeiras meditações, tá? E tá tudo bem, ok? Tá tudo bem, é assim mesmo. Só para você não achar que, meu Deus do céu, eu preciso ser um extraterrestre, sei lá o que para meditar. Não, não é assim. O que eu quero que você entenda é que se você escolhe todo dia meditar um pouquinho, ao longo do tempo você vai condicionando a tua mente a limpar. E quando você vai limpando a tua mente, é como se você fosse ressincronizando ela de uma maneira mais tranquila. Eu medito basicamente todos os dias. Eu digo basicamente, pode falhar algum dia? Pode falhar, tá tudo bem, respira, você vai sobreviver. Mas a questão maior é você entender que se você condiciona a tua mente a sempre limpar, vai chegar um momento que você olha pra tua vida e tá consciente, não tá naquela correria, não tá naquela loucuragem. E aí que tá o grande ponto. Você estruturadamente desenvolver momentos de meditação vai transformar o resto da sua existência, eu posso te garantir. Sabe por quê? Porque é como se você trouxesse saúde para ela. É como se você pudesse tirar o lixo fora. Então, se é que eu tenho uma dica, é você criar momentos de meditação. Criar momentos que você possa usufruir do teu estado interior, conectado à sua essência. Uma outra coisa que eu te recomendo fortemente, aqui no YouTube a gente tem diversos trabalhos energéticos de remover sobrecarga, esse tipo de coisa. Então tá disponível para você, é como se fosse um presente. Então você pode vir aqui, todo domingo tem um live, presta atenção, todo domingo é o momento que a nossa egrégora, a nossa grande comunidade de Ágata se encontra para estar junto ao vivo, 20 horas no domingo. Então, deixa aí no teu radar. E eu sempre faço um trabalho energético e muda a tua energia. Então já tá um presente para ti. Quer? Já tá de grátis ali. Todo domingo, de grátis, 20 horas no domingo. Fica ligado, todo domingo. Você deve estar vendo, se tu tá vendo agora que acabou de lançar, lançou domingo, daqui a pouquinho vai te fazer live. Então só para você estar presente, tá? Então fechando isso. Então essa é uma coisa. A segunda coisa é você criar esses momentos teus. Então cria o teu ritual de sentar quietinho um pouco. Cria o teu ritual de apreciar a natureza. Cria o teu ritual. No começo é difícil, eu sei, mas é uma escolha. Então escolha desacelerar a sua mente. Escolha largar isso que gera ansiedade e viver uma vida plena.
Se reconectar com você mesmo é acalmar sua mente e viver aquilo que você merece viver. E para te ajudar ainda mais, eu vou deixar aqui do lado agora um card para você poder, caso você não viu o último episódio, você poder assistir. E eu espero que você possa, do fundo do seu coração, escolher acalmar sua mente e ser quem você veio ser. Beijo no teu coração. Te vejo em uma semana no próximo episódio aqui dessa série de episódios que vão mostrar para você literalmente como expandir espiritualmente, como despertar espiritualmente com trabalhos energéticos e de forma real, porque as coisas que a gente vive na prática que eu compartilho com você. Agora, se você não viu o último episódio, tá aqui, tamo junto, curte aqui, manda para todo mundo, se inscreve no canal. Beijo, tchau.